Eu quero ler com vocês uma passagem sobre uma pessoa na Bíblia, um irmão nosso, que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, né? E na evangelização não tem uma regra, porque a gente precisa estar sensível ao momento que a gente vai viver em presença de outras pessoas que ainda não tiveram um relacionamento com Jesus. Então você precisa estar sensível. Antes de você ter uma estratégia, você precisa ter uma sensibilidade. Então a gente tem falado nos últimos dias muito sobre ter uma vida intencional. Viver uma vida intencional. O que acontece? Quando nós nascemos de novo, já existe em nós, no novo nascimento, na nova criatura que nós somos, já existe em nós um desejo muito grande que o Deus que nos deu a vida de volta seja adorado por todas as pessoas. Há um desejo de glorificar o nome do Senhor. Ele é ofuscado por causa de muitas dificuldades problemáticas na nossa caminhada e jornada de conversão. Mas isso não quer dizer que isso não esteja lá latente no nosso coração, o desejo de que outras pessoas venham glorificar o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja adorado. Quando a gente dá lugar para essa sensibilidade, falar mais forte, a gente consegue alcançar esse DNA de evangelização, esse DNA de falar do amor que te alcançou, entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá eu fico olhando para essa passagem do apóstolo Paulo em Atenas, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele para ali em Atenas para esperar os outros discípulos, Silas, né, mas quem estava lá aguardando. E aí ele vai depois de encontro a alguns nos lugares onde se reunia lá para falar, e ele começa, só que ele depois vai na cidade de Atenas e vê a situação da idolatria que existia naquele local, entendeu? Isso fala lá em Atos capítulo 17, do versículo 15, 16 em diante. Vai dar essa história de como aconteceu, né? Paulo estava em sua segunda viagem missionária, ele e alguns irmãos haviam deixado Tessalônica, passando por Bereia e vindo até Atenas, fugindo de uma grande perseguição. Em Atenas, eles deveriam esperar aqueles que haviam ficado para trás, no caso aqui, Silas e Timóteo, seus companheiros. Isso fala em Atos 17, 15. Enquanto Paulo esperava a vinda de seus companheiros em Atenas, teve em seu espírito uma grande comoção por ser a cidade tão entregue à idolatria. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que Paulo, ele, se contristou com a situação daquelas pessoas. Quando você olha a situação das pessoas, trazendo para nós, a gente precisa trabalhar em nós, como é que nós olhamos as pessoas que não têm Jesus nos dias de hoje, entendeu? A gente tem um trabalho na Mina, um trabalho na Vila Tiradentes, um trabalho na Chatuba, um trabalho no centro da Nilópolis. A gente está com as igrejas cercando essa comunidade aqui de Nilópolis, entrando por São João ali, a gente tem ali. Como é que a gente olha a nossa população? Como é que a gente enxerga isso? A gente precisa enxergar isso de acordo com a missão que nos foi dada. Você lembra que Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, para levar o evangelho àqueles que não eram povo de Deus, entendeu? Então, no coração dele por ter esse chamado, no coração dele estava sensível a observar essas coisas ao seu redor. Ele estava sensível a observar essas coisas ao seu redor. A grande o grande mover que nós precisamos ter como evangelistas, missionários, servos, mordomos,
é a sensibilidade para saber o chamado. E um dos chamados que a gente precisa entender que ele é universal, é o chamado de falar do amor de Deus para outras pessoas. A evangelização é um chamado universal para todas as posições dentro da igreja. Nós temos um chamado específico e temos um que é universal. Qual é o chamado universal? Que nós venhamos levar o evangelho a todas as pessoas. Enquanto nós estivermos caminhando, que nós vamos anunciar a glória de Deus. Paulo entendeu bem isso quando ele chega ali em Atenas. E ele vendo a situação da idolatria daquele povo, o coração dele ficou sensibilizado. A gente vai ver isso em contexto missionário, a gente sabe muito bem, em contexto missionário, em resgate do próprio povo, a gente percebe isso em Neemias, quando também o coração dele se solidarizou com o sofrimento dos irmãos que estavam com a cidade toda destruída, aqueles que voltaram do cativeiro, essas questões todas. Neemias, ele estava lá no Palácio do Rei, e também ele sentiu isso no coração. Olha como é que é importante a gente estar sensível a que Deus fale conosco. Então, eu posso apresentar aqui uma estratégia de regra, mas o maior elemento, a maior ferramenta que nós temos na presença de Deus para ser usado para evangelização no fato real, seja na condução, seja na esquina, seja no ponto de ônibus, seja em qualquer lugar, ou seja no evangelismo de impacto, é a sensibilidade de saber o porquê estamos ali. É entender e viver de forma intencional, saber quem você é no meio dessa multidão chamado povo da terra, entendeu? Não existe todos os povos ainda na presença do Senhor adorando, porque se todos os povos tivessem ouvido já o evangelho do reino, certamente Jesus já estaria aqui, Maranata, Maranata. Então ainda está em nós trabalhar para sermos intencionais em aproveitarmos todas as oportunidades que nos aparecem, a entender qual o nosso chamado diante de um Deus na vida que nós levamos. Cabe a nós a entender isso e a viver isso, trazer para o nosso dia a dia a sensibilidade em que nós estamos vivendo com uma função específica na terra ainda. E quando você pensa assim, mas os povos, o nosso povo já é alcançado. Tá, mas o João que mora do lado da sua casa, ele pode ser aquele que vai aonde você não vai. E para chegar a esses povos não alcançados para ouvir o evangelho do reino, você pensa que tem que ir lá. Não, você precisa entender que do lado da sua casa tem alguém já preparado para ir lá. E é você que tem que ganhar esse, porque está de lado da sua casa. Porque você foi colocado ali. Então, cabe a mim e a você estarmos sensíveis e intencionalmente vivendo para aproveitar as oportunidades que temos de anunciar o evangelho para aquele que ainda não conhece, perto da nossa casa. Quando eu digo perto da nossa casa, é no nosso convívio diário. Quando você estiver esperando uma condução e dando um bom dia a alguém, e você está assim, sensível a Deus, falando assim, Senhor, eu estou aqui. E essa pessoa está aqui. Me dá sabedoria para que eu possa ser útil, para que ela possa ouvir a tua palavra. Porque a minha vida está pautada em cima de estar sensível a ouvir a tua voz e a pronunciar a tua vontade para aqueles que ainda não ouviram a tua voz. Então, essa sensibilidade precisa estar conosco. E você percebe que Paulo, primeiro ele sentiu isso quando ele viu aquela idolatria em Atenas. E era uma viagem onde eles estavam ali esperando os outros chegarem. Mas ele era uma pessoa que ele ia cavar relacionamentos. Ele se relacionando lá com os judeus, com os filósofos, mas se relacionando também com a cidade. Porque ele está numa intenção de ser luz no meio das trevas, então ele não parava. A característica de Paulo nos impulsiona muito a ampliar nosso quadro de contato para que ele possa ser usado. E ele vendo aquela situação, ele ficou procurando, eu acredito que esse procurar é a mesma situação que aconteceu em Neemias,
quando ele se contristou com a situação do povo e chorou e se derramou diante do Senhor e orou ao Senhor, e o Senhor deu para ele estratégia que talvez ele normalmente não faria isso, de falar com o rei sobre a situação, mas Deus estava trabalhando porque ele se quebrantou diante do Senhor. E aí Deus deu a ele estratégia e ele conseguiu, depois falar com o rei, orando, falou com o rei, teve toda a história de Neemias, em um ponto diferente. E a gente vê Paulo também com um coração assim, fervilhando de ver a idolatria daquele povo, e eu acredito que ele ficou ali, tipo assim, como é que eu vou fazer para falar alguma coisa com esse povo, né? Porque o coração dele era um coração de quem vive intencionalmente num propósito que é o propósito de ver o nome do Senhor sendo glorificado, entendeu? Então isso arde no coração, a gente olhar para uma sociedade, uma população, uma comunidade onde a gente vive e saber que ela ali, a comunidade que eu vivo é violenta demais. Nesse caso aqui, era idólatra demais, entendeu? Era demais fora dos propósitos de Deus. Seja violento demais, seja prostituído demais, seja político demais, não importa a situação em que você viva. Se ela contradiz o princípio de a pregação do evangelho chegar, você precisa buscar a orientação de Deus para como você se comunicar com aquele povo. Se é num ambiente hostil, de violência, como a gente sofre, às vezes, em alguma situação, como a gente tem lá em cima, às vezes, mas Deus tem dado sabedoria de o pessoal estar lá. Se é numa situação onde é um prostíbulo, porque cada lugar, se você prestar atenção, até nas comunidades que a gente entra, cada um tem uma característica diferente, você pode perceber. Tem comunidades, todas elas são envolvidas às vezes, mas tem características diferentes em cada uma delas. E aí você precisa ter sensibilidade de ver qual é a característica diferente daquela comunidade para você ver um ponto de contato, um ponto de comunicação com aquele lugar que você está, porque você quer ver o nome do Senhor sendo glorificado naquele lugar, entendeu? Então Paulo, ele sinaliza para mim, para você, que nós temos que ter uma vida intencional, primeiro, o coração sensível a se quebrantar diante de Deus por causa do sofrimento e do afastamento daquelas pessoas que estarem fora do princípio de Deus, tem que existir. Não dá para viver fora disso, e esse contexto ele é tanto missional como evangelístico, ele é tanto local como fora. Não há um contexto diferente, esse contexto faz parte do nosso novo nascimento. Ver o nome do Senhor sendo glorificado em todas as pessoas faz parte do nosso novo nascimento, está dentro de nós. Pode ainda não ter explodido em você e em mim, mas ele está aqui, ele faz parte da nova criatura. Pode até estar ofuscado por causa das demandas da nossa vida. E aí a gente tem que ouvir Paulo falando para os irmãos dele ali, para os irmãos nascidos de novo, né? Ele vai ver ele falando para os irmãos lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando para essa nova criatura que estava em confronto, essas pessoas que nasceram de novo, eram irmãos. Ele estava falando para irmãos. Ele estava falando para irmãos, que esses irmãos que nasceram de novo têm a função de expurgar essa luta diária do confronto, que é a nossa vida, para que nós venhamos, muito pelo contrário, levar ela diante do Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. É uma transformação, é uma posição de levar o primeiro ser à presença de Deus. A primeira evangelização que a gente faz é em nós mesmos. Paulo falando isso, parece que ele está dizendo: evangeliza seu corpo e evangeliza sua alma, leva eles à presença de Deus e glorifica o nome do Senhor com eles. Né? A gente percebe o confronto que é, e a gente fala dessa guerra. Então a gente percebe essa sensibilidade. Por que a gente está falando sobre isso antes de a gente partir para uma prática? Porque cada situação é uma situação. Sabe? A gente não vai criar uma regra aqui de agora você tem que evangelizar e tem que fazer isso. A regra é que você tem que evangelizar. De acordo com a necessidade que apareça na tua frente. De acordo com a pessoa. O importante
é que se nós não tivermos na presença do Senhor, com a intencionalidade de sermos instrumentos na mão do Senhor, para anunciar a glória dele para quem quer que seja, essa é uma falha que nós cometemos, entendeu? E essa falha pode tirar de nós o brilho da presença de Deus e nos conduzir a viver problematicamente. Porque quem ganha a alma sábio é quem evangeliza, junta tesouros celestiais. Fazer parte daquela Efésios capítulo 1, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A primeira bênção que nós precisamos tomar posse é essa bênção do novo nascimento, que você continua sendo, eu continuo sendo essa pessoa aqui, com a cabeça meio torta, mas eu preciso entender que eu nasci de novo, então tem uma outra formato aqui, que é o que Deus criou em mim. Esse precisa estar em evidência. Esse precisa realmente estar em evidência. Eu nasci de novo para a glória de Deus. Não da carne nem do sangue, mas do Espírito. Para entendê-lo, para glorificá-lo. E para dentro desse contexto de vida que eu levo, para cada dia mais entrar na presença do Senhor e ser um instrumento na mão de Deus para que outros também possam ser encaminhados. Então, sensibilidade, intencionalidade, são atributos para a gente ter o tempo todo atuante na nossa vida diária. Estar sensível às oportunidades é o que Paulo fez em Atenas. E ele procurou ver naquele meio daquela idolatria toda, sabe, no contexto daquela idolatria toda, como eu posso chegar e falar para essas pessoas, entendeu? É como se você chega no meio dessa situação toda que a gente está vivendo, política social, econômica, de guerra, de situações. Como é que eu posso encontrar um ponto onde eu possa trabalhar essas pessoas? Nesse treinamento, fala muito, o primeiro ponto desse treinamento que eu mandei para vocês, fala de permissão. Permissão é algo que precisa para a gente ter um contato. A permissão é muito interessante, que ela faz pergunta. Como é que alguém pode te permitir fazer alguma coisa? Você primeiro tem que falar para ela o que você quer fazer, entendeu? Ela tem que dar. Então, nesse treinamento, fala de permissão. Esse treinamento ele não pode ser uma regra que você só vai ter que evangelizar assim todo mundo. Não, ele tem que te dar nortes para que você possa usar. É permissão. Estou ali, no primeiro ponto desse treinamento, fala assim, permissão. Tipo assim, posso te fazer uma pergunta? A primeira coisa, né, que esse treinamento, esse especificamente, nos conduziu a fazer dessa forma. Posso te fazer uma pergunta? Você está no ponto do ônibus com alguém, olha como é que você... Olha, existem formas que é confronto, existem formas que é educadamente. Sabe a pessoa quando não tem o que falar com a outra e quer puxar assunto, ela fala assim, tá um calor hoje, né? Já viu? Isso é comum, né? Tá frio, não, tá calor, tá frio, tá chovendo, todo mundo sabe que... Mas é um ponto de contato para puxar uma conversa, não é assim? É assim, todo mundo fala assim, né? Aí senta do lado de uma pessoa, parece que fica em comando, aí falar alguma coisa aí. Tá calor hoje, todo mundo está vendo que tá calor hoje. Mas é uma forma de quebrar o gelo, sabe? Então, imagine você estar no ponto do ônibus com alguém, você vai, posso te fazer uma pergunta? Cara, aquela pessoa vai te olhar de cima e embaixo, quem é você para me fazer uma pergunta? Isso é uma posição de confronto. Você pode ganhar um passa fora, não falo com estranho. Se for com criança, você não vai falar, porque minha mãe falou para não falar com estranho. São situações, ele pode fazer uma pergunta. Se ele falasse sim, ele já deu a permissão. Ele já deu a permissão, ó. Fala assim, e aí você vai entrar mais ainda a fundo. Ó, como é que você chega para fazer um evangelismo desse jeito? Aí, o perigo, quando a gente diz que isso é uma regra, é porque daqui a pouco tem um ministério do confronto. Só se evangeliza com confronto. E não é só se evangeliza com confronto. Aqui são oportunidades que podem ser feitas. Aí, qual a melhor coisa que aconteceu com você? Olha só, que a pessoa que você nem conhece vai dizer alguma coisa desse tipo. Mas é um evangelismo de impacto, de confronto. Você pega para um desconhecido e vai falar isso. E eu fiz isso, né? Eu estou falando porque eu fiz isso.
E às vezes o resultado é positivo, só não pode ser regra, mas o resultado é positivo. A gente fazer aqui na igreja fica muito interessante, né? Que a gente fez um treinamento aqui, lembra, Caleb? Mas é porque a gente conhece a pessoa. Mas imagina você ir lá para fora e fazer essa experiência de fato. E a pessoa te dá a guarita. Cara, você tem que continuar, cara. Isso é uma... Aí, se ele... De repente ele pode dizer e pode não dizer. Aí você vai, pede a ele de novo. Mais uma vez ele tem que te permitir. Tá bom, ele não quis falar. Posso compartilhar com você o que aconteceu na minha vida? Aí se ele falar assim, pode. Quer falar da sua vida, fala, né? A intenção dele vai ser essa. Aí foi onde você entra com o teu testemunho. Aí você, aonde eu botei lá as perguntas para você fazer. Aí você entra com o teu, pode falar. Não. Aí você espera ele responder. Essa pergunta, olha só, porque parece que eu estou fazendo essa pergunta a vocês. Não, olha só. Você está fazendo essa pergunta no ato da evangelização. É você que está fazendo essa pergunta, não é eu que estou fazendo a vocês. Aí, tipo assim, posso fazer uma pergunta? Ele pode? Pode. Aí você, qual a melhor coisa que aconteceu com você? Você que está fazendo, eu coloquei ali para você saber como é que você aborda uma outra pessoa. Eu não estou fazendo essa pergunta para vocês. Eu coloquei para vocês, de repente, só para vocês terem entendimento de como a pessoa pode te responder, entendeu? E aí, então, aí depois, aí ele vai, pode falar da melhor coisa que aconteceu com ele. De repente, a melhor coisa que aconteceu comigo, os homens aí fazem, a melhor coisa que aconteceu comigo foi que eu já tive umas 4, 5 mulheres. A melhor coisa que aconteceu comigo foi porque eu já... A pessoa pode falar qualquer coisa, você está falando com ímpio, não, você não está falando com crente, não vai ser o que você quer ouvir, vai ser o que ele quer falar. Que às vezes a gente pensa que vai ouvir do outro lado alguma coisa que nos agrade. Você está perguntando a crente, a ímpio. Então o que é bom para a gente não é bom para ele. Para ele, a melhor coisa é um montão de outras coisas aí. Ele pode te dar essa... Aí você vai lá e você fala assim, posso compartilhar o que de melhor aconteceu comigo? Aí é aí chamamos o testemunhar a sua vida em 1 minuto, entendeu? Aí você vai ter tempo rápido para fazer isso. Aí aqui, descreva a sua vida antes de Cristo. Houve um momento na minha vida quando se eu fosse falar, né? Um dia meu filho estava passando por um problema de saúde, o Lucas, né? Isso é verídico, eu estou falando real. Meu filho estava passando por um problema de saúde, tinha que fazer uma cirurgia. Aí eu fui buscar ele lá em Coelho da Rocha. Só que a mãe dele estava num culto, num quintal, com ele. E eu fiquei esperando do lado de fora. Eu estou dando mais assim, estou dando exemplo, porque eu estou falando uma coisa verídica, tá? Aí eu fiquei esperando ele na calçada. Enquanto eu estou esperando ele, de repente eu estava ouvindo o culto acontecendo lá e aquela palavra entrou no meu coração. Daqui a pouco eu me peguei chorando. E daquele dia foi o dia que eu me converti. Daquele dia eu aceitei Jesus sozinho no portão, chorando. Depois que o pessoal me viu no portão chorando, é que me chamaram para entrar para conversar comigo. Mas eu já tinha me quebrantado ali sozinho. Isso foi real. Meu filho estava doente, eu fui pegar ele. A gente depois tinha que fazer uma cirurgia. Graças a Deus ele não precisou fazer uma cirurgia. E aconteceu esse encontro com Deus. Nesse momento eu tive um encontro com Deus. Qual foi o seu ponto de virada? Como você ouviu falar de Jesus? Aí está aqui, né? Então foi dessa forma que eu ouvi falar de Jesus. Termine essa sentença. Quando percebi que Jesus tinha morrido por meus pecados, eu o convidei para entrar. Foi aí quando as pessoas vieram conversar comigo, entendeu? Só que eu não vou falar isso tudo explicado, eu estou falando aqui. As pessoas vieram conversar comigo e eu entendi que Jesus tinha morrido por mim, ali eu aceitei Jesus. Aí eu posso falar, nesse caso aí eu era pagodeiro, era boêmico, o meu irmão Edinaldo que está ali era dono de um trailer lá na Vila Tiradentes, e eu trabalhava com ele no trailer. Está aqui, todo fruto desse mesmo momento aqui, porque depois que eu aceitei Jesus, muita gente falou assim, você vai sair do trailer? Eu falei assim, não, eu ainda continuo no trailer ali trabalhando, tocando pagode, até que Deus foi transformando minha vida, entendeu? Mas foi assim.
E eu era ainda boêmio. Eu não vou explicar aqui tudo que é ser boêmio, né? Mas quem foi boêmio sabe. Todo... Uhum. É. Como foi seu ponto de virada? Foi nesse período aí. Para entrar na minha vida, né? Aí o quarto é, desde quando eu me encontrei com Jesus, como é que está a sua vida hoje? Aí são coisas que você só tem que, né? Descreva coisas positivas que Cristo tem mudado em sua vida. E aí você está falando com a pessoa, desde quando Cristo entrou na minha vida, eu parei de beber, parei de fumar, parei de ficar na boemia, me livrei de muitas coisas. E se você nunca tivesse encontrado com Cristo, talvez eu não estivesse aqui contando a minha história para você. Mas depois de Cristo, hoje eu estou aqui podendo contar. Porque muitos que estavam andando comigo não chegaram até aqui e já foram. Então, se eu estou contando história aqui é porque eu encontrei com ele. Então, quer dizer, são coisas que você precisa ter assim, no seu dia a dia. Coisas que você precisa saber da sua vida, que assim, como testemunhar da sua vida em 1 minuto, entendeu? Sim, porque o testemunho é o seu. Ele precisa permitir que você conte para ele o seu testemunho. E aí, desse seu testemunho, você fala assim, a sua vida também pode ser mudada. Aí tem outras histórias, né, que você entra, mas na realidade é o que Cristo, a permissão dele já é uma permissão para você no final perguntar para ele, você quer que sua vida seja mudada também, entendeu? Então aí ele pode dizer não, sim, não. Você não está preocupado com o não ou o sim dele. Você está preocupado em que ele veja testemunhos vivos de transformação. Entendeu? Então a ideia não é porque a gente não faz porque a gente só acredita que tem que fazer e o resultado tem que ser positivo. Não, você tem que fazer porque você tem que fazer. Eu vejo assim, quando Paulo estava lá em Atenas, a mensagem que ele trouxe era tão de dentro dele, que o resultado foi que naquela cidade houve uma conversão em massa, gente. Houve um mover de Deus naquela cidade. Mais tarde, a gente vê lá livros sendo queimados, aquela posição de idolatria foi por água abaixo. Mas eu creio que ele foi fazer o que estava dentro do coração dele para fazer. Ele compungiu-se no coração dele de ver a situação daquele povo e ele estava ali. Ele estava ali. O grande problema é que às vezes a gente está no lugar, entendeu? Se a gente está no lugar, o nosso coração tem que se sensibilizar com o lugar que a gente está. Ele estava ali e ele foi fazer o que foi dado para ele fazer. Encontrar um ponto de conversação, e nesse ponto de conversação, porque ele falou o quê? Ele não falou dele. A diferença aqui é que tem momentos que você pode falar de você, para glorificar o nome do Senhor e fazer o que ele fala. Mas Paulo não falou dele. Ele falou diretamente, ele apontou para o Deus desconhecido que eles estavam ali. Ali é o Deus desconhecido. Então Paulo ali falou assim, esse Deus desconhecido, aí Paulo contou a história desse Deus desconhecido, entendeu? E Paulo faz ali a exposição desse Deus desconhecido, esse Deus que vocês estão aqui, desconhecido, esse Deus, aí ele começou a contar a história desse Deus, para eles, entendeu? As pessoas às vezes querem ouvir a história desse Deus, que ele transforma, que ele faz. Então a ênfase aqui do seu testemunho está sempre voltado para o que Cristo fez na tua vida e que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida. E se você não tivesse tido esse encontro com o Cristo que estava na sua vida, você hoje não estaria contando a história para ele. Essa é a função é essa. Quem era você, como você estava, como foi seu ponto de virada. O seu ponto de virada foi nesse dia, o meu ponto de virada foi naquele dia. Ainda que a minha vida não mudou naquele dia, eu continuei no trailer trabalhando. Eu fiquei um período tocando pagode ainda, a gente tocava pagode no trailer quando via do futebol. A minha vida não mudou nesse dia, mas Deus me resgatou nesse dia, entendeu? Ali foi o ponto de virada, foi o ponto que eu abri o coração, para que Deus tocou no meu coração, para que eu me sensibilizasse. Existem situações que Deus muda tudo na mesma hora, onde de repente você é liberto de tudo na hora. Existem situações que Deus quer trabalhar, então eu não estou aqui para dizer se Deus vai trabalhar na minha vida diferente da sua. Eu estou aqui para dizer que Deus trabalha na vida de todos nós, entendeu? Então ele trabalha e ele tem poder para fazer isso. Então naquele dia eu fiquei um tempo, depois fui saindo. Foi difícil, tive momentos difíceis na vida para sair, a libertação total foi muito difícil.
Então, isso nos sensibiliza a saber que as pessoas têm dificuldades, porque não foi uma transição muito fácil. A transição de bebê foi tranquila, gente. A transição de bebê, para mim, foi tranquila, porque teve um dia que eu cheguei com meu ex-cunhado, né, o esposo da minha irmã, e eu falei para ele, pega meia dúzia de cerveja lá para mim, vai ser a última que eu vou beber e vai ser contigo. E ele riu na minha cara, porque eu bebia quase uma caixa lá em Nilópolis, ficava lá, pega lá, cara, vai ser a minha última meia dúzia que eu vou beber e vai ser contigo. Pega um galeto e meia dúzia de cerveja, lembro até hoje. Um galeto e meia dúzia de cerveja aqui na Rua dos Expedicionários. E ele foi lá e falou assim, pega lá, cara, vai ser a última. Graças a Deus até hoje, foi a última. Posso dizer para todo mundo que é assim tão fácil? Não, é um processo que Deus já estava fazendo na minha vida. E naquele dia foi o dia D. E até hoje, graças a Deus. Então eu me lembro do último dia. Já teve outras situações que foram mais complicadas. Não é assim. Crescendo. Sim, sim. É isso. É. Isso. Poxa. A família lá em casa foi Aline. Isso? Não, é isso aí. Foi. É, é isso aí. É isso mesmo. E aí, pode falar? Pode? É. E a grande questão é que a gente perde o privilégio que Deus nos concedeu de trabalhar com Ele na missão, porque se a gente for contar as histórias aqui de dentro mesmo, a família da Alessandra, família do Rodrigo, como a gente trabalhou nessa família, como a gente trabalhou visitando, trabalhando, como foi a história de cada um, e como a gente precisa que a igreja hoje tenha essas histórias também. E a gente está se afastando do maior privilégio que nós temos de evangelizar famílias, pessoas. A gente já não vê mais as pessoas tendo experiências para contar, porque se a gente for contar cada pessoa aqui que foi evangelizada aqui, a gente vai ter, sabe, a alegria que vem. Então por que a gente não está tendo mais essa alegria de ser cristão? Porque a gente não está evangelizando. A gente não está palpando vida sendo transformada. A gente entrou lá na casa da Alessandra, ficava lá fazendo a reunião lá no quebra-galho lá, e ficava, era eu, era a Vera, a gente estava trabalhando, outras pessoas trabalharam, e hoje a gente vê essas pessoas na presença do Senhor. E essa nova geração, não estou dizendo nova geração porque são os adolescentes, são os jovens, a nova geração nossa, porque a gente também esfriou nisso. A gente esfriou nessa questão de sermos luz para outras pessoas, entendeu?
A gente não está mais evangelizando, e a gente não está vendo, e a gente não está tendo experiências com Deus, porque Deus nos chamou para evangelizar. A gente não está vendo mais isso acontecer. E isso está deixando a gente frustrado como crente. A gente está precisando começar a abraçar as pessoas que vêm assim, mas a gente não abraça. Às vezes Deus traz um ou dois aqui dentro do templo para poder ver se nos acorda, mas a gente não tem que esperar ele vir aqui, a gente tem que ir a eles que estão assim. O grande processo é que nós já vimos um cachorro morrendo, enforcado, num ato de evangelismo na casa de uma menina ali, eu, pastor Ivo, Edna, e aí a guerra estava lá dentro com ela, e o maligno não podia atingir a menina, o cachorro dela morreu enforcado, tentando fazer bagunça lá no quintal, enquanto a gente estava orando dentro da casa dela. Sabe o que é isso, gente? Talvez isso responda a você: fui no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo. Talvez é isso. O grande problema é que a gente está esperando para evangelizar as pessoas que entram dentro da igreja. E na realidade isso já passou. Nós é que temos que ir a essas pessoas para evangelizar. Marcar e ir e ver um ponto de contato com elas, entendeu? Ver o que pode se dizer para você chegar até elas. E hoje a gente está tendo uma ação evangelística muito voltada a se as pessoas vão entrar para eu poder, o púlpito, falar com eles, entendeu? Por que o púlpito falar? Porque nem a gente, às vezes, que tem a oportunidade de ver uma pessoa, o púlpito fala, mas a gente já como igreja não se relaciona como deveríamos. A gente não ama, a gente não abraça alguém que chegou trêbado, que a gente já estava orando há um tempo, tudo bem que já era familiar, a gente já estava orando há um tempo, né, família, né? Mas chega lá trêbado, mas aí é um abraço, sujou tudo, né? Mas antes de limpar a sujeira dele, deixa eu abraçar ele, que ele é mais importante do que a sujeira dele. Depois outras pessoas vão lá e limpam. E a vida dele mudou daquele dia em diante, ó. Tá vendo? O amor tem que chegar primeiro do que o julgamento. O amor de Deus tem que chegar primeiro nas pessoas, como elas estão. Foi assim que Jesus mostrou o amor dele. Quando todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos amou. Ele chegou com o amor dele quando nós estávamos na sarjeta. Ele não deixou assim um poder, deixa eu lá. Eu não vou pisar nessa terra imunda. Eu não vou vir como homem nessa terra imunda. Deixa eu jogar um poder aqui, igual esses desenhos aí de poder. Jogar um poder na terra para purificar, para eu poder... Não, ele veio, nos amou quando todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É assim que se faz com o evangelho. Se anuncia o amor de Cristo nas pessoas que estão em trevas. Chega com amor, primeiro. O evangelho anunciado é representação do amor. E aí a gente vai. Então, é isso, amados. Na próxima aula nós vamos estar concluindo. Mas eu precisava passar essa sensibilidade e trazer para nós essa intencionalidade de viver isso de novo, com frequência, viver essa coisa de ver lares sendo impactados. E a minha vida foi impactada. A minha família acaba sendo fruto disso. Mesmo que há distorções na caminhada, mas o importante é que a palavra de Deus foi construída lá dentro, entendeu? Então Deus é um Deus que faz. Amém, queridos?